de alguma forma, tornava-se difícil de criar análises. Ou seja, neste momento, ou até agora, quem conseguia criar análises era quem tinha algum conhecimento de SQL, porque, como nós vimos há pouco, para criar uma análise eu tive que construir uma instrução de SQL que me permitisse obter a informação que eu queria visualizar. Portanto, e nós nesta área nós simplificamos um pouco isto, ou seja, na área de configurações de análises avançadas, quando nós criamos uma análise, e eu agora vou utilizar um exemplo de uma análise que eu já tenho aqui pré-configurada, o que nós podemos fazer é, em vez de estarmos a utilizar um select que nos vai devolver determinados dados, nós podemos, na realidade, criar análises utilizando a base do catálogo que já existe dentro do GoGest. Ou seja, eu, por exemplo, e usando como exemplo esta análise que eu tenho aqui configurada, eu estou a fazer uma análise para a entidade que eu quero que fique disponível na entidade de stocks e serviços, ou seja, quando eu estiver a visualizar um determinado artigo dentro do GoGest, eu quero que esta análise me apareça lá no meu ecrã como um separador adicional. Portanto, quando nós olhamos há pouco para os ecrãs, nós vimos que em cima, no topo, nós temos sempre um registro em que nós estamos posicionados e em baixo nós temos sempre análises que estão associadas ao registro que nós estamos a visualizar. Portanto, e o que nós permitimos com o GoGest é estender essas análises que nós temos disponibilizadas abaixo. Portanto, e essa extensão pode ser feita a partir de análises gráficas ou análises avançadas. Portanto, e o que nós estamos a fazer aqui é criar uma nova análise que vai ficar associada ao meu ecrã de stocks e serviços e vou identificar que esta nova análise vai ser um novo separador que me vai aparecer lá naquele ecrã, que se vai chamar Stock por Armazém. Esta análise é uma análise tal e qual igual àquelas que eu já fiz há pouco, é uma análise em tabela simples, portanto, simplesmente vai mostrar numa grelha a análise que eu acabei de fazer, e a grande diferença será, em vez de eu utilizar a análise por query, que era o que acontecia até agora, que eu tinha que desenhar e tinha que fazer o meu select à medida para me devolver os dados, eu vou poder fazer a minha análise utilizando o catálogo. Ou seja, eu neste caso vou simular que eu estando numa determinada referência, eu quero visualizar o estoque por armazém daquela referência em que eu estou posicionado. Para isso, eu vou dizer que a minha análise vai ser por catálogo e que a minha análise vai buscar os dados que estão registados na entidade que se chama Stock por Armazém. Portanto, neste momento o que nós passamos a ter é acesso a todas as entidades que existem dentro do GoGest e nós podemos criar listagens com os campos que já lá estão configurados. Portanto, e neste caso, como eu escolhi esta entidade Stock por Armazém, o que eu vou fazer em termos de listagem, vou definir quais é que são os campos que eu quero que me apareçam na listagem. Portanto, estas três primeiras colunas que eu estou aqui a definir, eu estou a dizer que quero que sejam colunas que me mostrem dados de determinado campo daquela entidade. Portanto, eu quero que me apareça o campo número do armazém, quero que me apareça o campo nome do armazém e quero que apareça o campo do estoque que está disponível naquele armazém. Portanto, e depois a seguir eu defino qual é que é a designação que eu quero dar a cada uma das colunas que eu estou a apresentar nesta listagem. Mas, mais do que isso, além de campos que eu posso ir buscar que estão relacionados com esta entidade, eu tenho outras configurações que eu posso utilizar. Por exemplo, se eu quero que numa determinada listagem me apareça uma coluna que tenha um valor fixo, por exemplo, neste caso eu estou a criar uma nova coluna que vai ter um valor fixo que diz 1000, ou seja, que tem um texto lá escrito, então eu posso fazer. E neste caso, dei-lhe o nome da coluna de teste. Mas também posso utilizar uma variável global. Variáveis globais são as variáveis de ambiente que nós temos configuradas dentro do GoGest. Pode ser o meu número do vendedor, portanto, e nós podemos consultar que variáveis é que podemos utilizar, porque temos aqui esta ajuda aqui em baixo. Pode ser o número do vendedor, pode ser o número do técnico, pode ser o número do cliente, o armazém, quais são as séries de documentos que posso emitir, etc, etc. Portanto, estas são as variáveis que eu posso logo também disponibilizar aqui. Mas mais do que isso,
como eu posso querer, de alguma forma, fazer uma análise rápida que me tenha alguns dados dos catálogos, mas alguns campos não posso até não ter lá disponível, eu posso também criar e dizer que uma coluna, uma determinada coluna, pode ter um select. Ou seja, que me vai buscar outros tipos de dados. Portanto, eu neste caso estou aqui a pôr um select que na realidade vai-me contar em quantas linhas dos dossiês internos, neste caso do PHC, é que a minha referência que eu estou a visualizar está disponível. Portanto, e o select funciona desta forma. Em termos de ordenação, também é simplificado, porque eu só tenho que identificar qual é que é o campo que me vai identificar a forma de ordenação. E depois, mais importante, é que eu não quero que, quando eu faça uma análise por esta entidade, que ele mostre todos os registros, mas quero simplesmente que ele mostre os registros do registro principal em que eu estou posicionado. Portanto, eu neste caso quero que ele só mostre os registros da referência em que eu estou posicionado. Portanto, eu neste caso, nestes campos que eu tenho disponíveis, eu tenho aqui a ligação à tabela de stocks e eu tenho um campo que é uma variável global que existe aqui dentro do GoGest, que é o @oriRoguid, que na realidade é, no caso do PHC, é a chave primária que identifica o registro em que eu estou posicionado, e desta forma eu consigo fazer a ligação da minha análise para que esta análise só mostre os dados relativos àquela referência em que eu estou efetivamente posicionado. Bom, com isto, eu tenho a minha análise feita de uma forma muito mais simples, não tive que fazer, não tenho que saber SQL, não tenho que saber nada, eu simplesmente utilizo as entidades que eu já tenho programadas, com a possibilidade de já ter alguns campos de utilizador programados, e esses campos de utilizador também passam a aparecer aqui para eu os poder disponibilizar nas minhas análises, e tenho uma análise muito rápida. Portanto, esta é um tipo de análise que tanto o parceiro pode fazer ao cliente, mas que na realidade o próprio cliente tem a facilidade, se precisar de produzir novas análises, tem aqui uma interface muito mais facilitado para produzir este tipo de análise.